Oi, gente linda! Me conta como está a sua quarta. Eu te garanto que a partir de agora você terá muita informação. Vamos falar de endometriose, das causas ao tratamento. Essa doença, você sabia que é a principal causa da infertilidade feminina? Pois é. E sabia que a sua alimentação influencia também na gravidade dessa doença e até mesmo no processo de fertilidade? Sim, também tem tudo a ver e a gente vai ter mais informações daqui a pouquinho no nosso programa Espaço Feminino. Olha só, também tem autoestima e cuidados aqui no Espaço Feminino desta quarta-feira. Sabe por quê? A gente vai apresentar um programa que tem mudado aí a vida de muitas mulheres após a gravidez, principalmente aquelas que têm dificuldade de voltar ao corpo de antes. Mas como isso é possível? O que é realizado? Quais são as técnicas, os procedimentos? A doutora Aline Brito conta daqui a pouquinho, porque tem muita gente sorrindo. Inclusive, teremos depoimento aqui no nosso programa. E, vou contar uma coisa para você agora. Muito bacana para quem quer participar do nosso programa também. Tem cesta da Copatos te esperando. Você pode ganhar uma. Nós vamos escolher uma pessoa que mandar um vídeo para a gente, para o nosso programa, contando o que acha do Espaço Feminino. Faça a sua avaliação. Se você curte, como que você assiste, pelo celular, pela TV, pelo computador, se você assiste o programa depois, na reprise, ou depois que é colocado no site, o que você gosta de ver aqui no programa, qual é a sua sugestão. A gente quer saber um pouquinho da sua relação com o nosso programa. Então, tranquilo, manda um vídeo pra gente, estou te esperando. E aí, no finalzinho, a gente mostra quem leva a cesta Copatos, tá? O melhor vídeo a nossa produção escolhe e a gente exibe aqui. Manda lá no 99947-4515. Combinado? Então tá, tô te esperando, hein? Agora eu já vou engrenar, já vou abrir o nosso programa Espaço Feminino com um dos assuntos desta quarta-feira, que é endometriose. Eu recebo a doutora Valéria Batista, ela que é ginecologista, obstetra e também mastologista. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Ludmila. Converso também com a Adriele Barcelos, ela é nutricionista. Oi, Adriele, tudo bem? Tudo bem, Ludmila. Tava sumida, hein? Bastante. Bem sumidinha. Nenê e também novinho. participa conosco a Poliana Gonçalves, ela que é empresária e também advogada. Como é que vai, Poli? Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Coisa boa que você chegou para somar o nosso time aqui. O nosso assunto endometriose. E a Poliana tem um relato muito bacana de vivência dessa doença crônica. Mas antes, para quem não tem esse problema ou para aquelas pessoas que querem saber mais o que é, já ouviu falar? A doutora Valéria explica para a gente o que é. O que é essa doença, doutora? Então, endometriose, ela é uma doença crônica que acomete várias mulheres, né? Só no Brasil são 7 milhões de mulheres que são acometidas pela endometriose. Para você ter uma ideia, 10 a 15% das mulheres vão ter endometriose, ou seja, uma em cada 10 mulheres, né, vão manifestar os sintomas. Então, o que é endometriose? Eu trouxe até um molde para as mulheres poderem entender, não sei se dá para elas poderem ver direitinho. Isso aqui é um molde ginecológico. Aqui no meio a gente pode ver o útero e os órgãos ao redor da região do útero. O que seria endometriose? Primeiro eu tenho que falar uma palavra que se chama endométrio. O endométrio é uma camada que a gente tem ela interna na região do útero e ela que se descama no período menstrual. Então seria essa camadinha aqui interna. A endometriose seria um tecido semelhante ao endométrio em outro lugar que não essa parte interna do útero. Então ela pode estar localizada desde as trompas, do ovário, na região do intestino, na região dos ligamentos do útero, na região da bexiga. Então ela pode causar vários sintomas a depender da localização. Então, vamos lá. Quais são esses sintomas? O que a mulher vai sentir? E sempre apresenta algum tipo de sintoma?
Na grande maioria das vezes, sim. É raro um caso de endometriose que a paciente não manifeste nenhum tipo de sintoma. Para você ter uma ideia, 70% das pacientes que começam com uma dor pélvica, né, 70% dos diagnósticos, a gente já saberia na adolescência, quando aquela menina começa com uma dor pélvica muito importante, principalmente que piora no período menstrual e que ela... Semelhante a uma cólica? Isso. Dá para confundir com uma cólica ou é um tipo de cólica? É uma cólica, só que ela é uma cólica muito forte e que atrapalha a qualidade de vida. Então, aquela adolescente que vai no pronto-socorro, que perde escola, que não consegue fazer os esportes, né, que não consegue ter o desempenho do dia a dia, é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. E muitas das vezes essas meninas não são investigadas adequadamente, às vezes tem uma tendência a fazer o uso do anticoncepcional para o alívio da dor, mas sem ter nenhum tipo de investigação. E aí, lá na idade adulta, quando ela já é uma mulher, que ela quer ter filhos, se depara com um diagnóstico de infertilidade. Não consegue engravidar. Pois é, mas se eu descubro isso lá na adolescência, é possível reverter esse processo de infertilidade? Sim, mais ou menos, eu vou só para ter uma ideia, não é que toda paciente com endometriose ela não vai conseguir engravidar. Mais ou menos 50% das pacientes que têm endometriose vão se deparar com esse diagnóstico de infertilidade. E mais ou menos uns 40% de toda mulher com infertilidade, mesmo que ela não tenha alguma causa, se a gente investigar, a gente vai detectar endometriose. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, para a gente começar um tratamento mais precoce, né? E isso daí não interferir na qualidade de vida dela. E a fertilidade, ela é um dos fatores, né, da qualidade de vida da mulher. É um sinônimo de saúde você ser fértil. Então tá, você me disse que pode começar então com essa cólica forte lá na adolescência, na vida adulta, ou mesmo lá na adolescência. Existem outros sintomas que ocorrem que a gente tem que prestar atenção, ficar atento, que pode indicar então esse problema? A gente brinca muito, né, que para você sempre lembrar, né, você nunca vai falar que dor é uma coisa normal da mulher, que a dor vai passar quando ela tiver filhos, depois que ela casar. Então, dor é uma coisa que tem que chamar a atenção. E a endometriose, a gente sempre fala nos 6 Ds. Escutem só para vocês entenderem, os 6 Ds da endometriose. Dor pélvica crônica, é aquela menina que sente dor que ela vai e volta, independente do período do mês. Dor no período menstrual, ou seja, que a gente chama o termo médico de dismenorreia, a dor acólica no período menstrual. Dor na hora da relação sexual é um sintoma muito comum, principalmente aquela dor durante a penetração, uma dor profunda. Não a dor no início da relação, na hora que está tendo a relação sexual, uma dor profunda. Dificuldade para engravidar, ou seja, a infertilidade. E também dor para evacuar ou dor para urinar. Também no período menstrual é um sintoma muito sugestivo de endometriose e pode ser também acompanhado de sangramento na urina e nas fezes. E essa dor para evacuar ela é um sintoma muito característico. A paciente, na hora que ela vai evacuar, ela tem a sensação de pontadas, como se ela estivesse introduzindo, às vezes as pacientes até falam, como se fosse uma facada dentro do intestino. E a depender da região que ela está cometendo, às vezes algum nervo, essa dor pode se estender para a região das costas, pode se estender para a região das pernas. Então, vai depender muito do acometimento, né, de onde pode estar acometendo. E também essas pacientes, elas têm uma maior tendência a se sentirem mais cansadas, com mais fadigas, porque você pensa você sentir dor o mês inteiro. Seu nível de cortisol, né, você vai se sentir mais cansada também. E também é muito acompanhado, às vezes, de pacientes que têm um quadro psicológico associado, às vezes até um quadro depressivo. Porque se você for olhar na literatura médica, o tempo de diagnóstico de uma mulher com endometriose é, às vezes, de 7 a 10 anos. Ela vai migrando de médico em médico até ela encontrar alguém que está disposto a ouvir as queixas dela e fazer uma investigação e descobrir. Então, você pensa você demorar 7 a 10 anos para você descobrir o seu diagnóstico com dor. Ou seja, doutora, às vezes a gente tem aquela cólica, corre na farmácia, compra um remédio para amenizar ou disfarçar aquela dor, mas às vezes a gente está ignorando algo muito maior. Então, ter essa preocupação de procurar de fato um especialista para acompanhar e verificar se é algo de fato momentâneo ou se aquela dor vem acompanhado de um problema maior. Com certeza, não é que toda dor é endometriose, mas eu sempre falo, a gente tem que olhar com cuidado, com carinho e descartar. Não é endometriose? Ok, então vamos tratar de outra forma, vamos investigar outros sintomas, porque às vezes até um intestino irritável, né, pode causar esses sintomas, mas a gente sempre tem que descartar a endometriose.
Vamos lá, Adriele, como que a alimentação ela pode piorar esse quadro de dor que já é gerado pelo processo? A doutora acabou de falar que é difícil conviver com isso um mês inteiro. E a gente pode ainda piorar dependendo das nossas escolhas alimentares? Pode e muito. Meu Deus. Eu acho que a Poliana pode depois, né, exemplificar um pouco do que as mudanças podem melhorar. Mas, como é uma doença inflamatória, eu, através do meu estilo de vida, daquilo que eu como e de alguns comportamentos, eu posso ativar mais enzimas inflamatórias. Então, pense como se fosse um interruptor de luz. Eu posso ir lá e ativar e deixar aquela luz ali o tempo todo acesa, ou seja, gerando inflamação o tempo todo, ou eu posso, com as minhas mudanças na alimentação, no meu estilo de vida, ir lá e desligar. É como se eu fosse lá e desligasse aquela luz e eu desativasse aquelas enzimas que vão ativar a inflamação o tempo todo. Então, tem alguns comportamentos que pioram. Por exemplo, aquela mulher que vive no estresse crônico, dorme muito mal, dorme poucas horas, ingestão de álcool muito aumentada, fumo, até mesmo de, né, outras drogas. Geralmente é um comportamento de mulher que quer abraçar o mundo, quero fazer muitas coisas. Isso piora, né? De estilo de vida. Geralmente são mulheres sedentárias, que não fazem nenhum tipo de atividade física, tem uma ingestão muito alta de açúcar, uma ingestão muito alta de farinha branca. Geralmente esse é o padrão que vai ser pró-inflamatório. Eu vou gerar mais inflamação e ter uma piora do quadro, né, de dores, de tudo isso que a doutora Valéria relatou. E a base da mudança, além de mudar esses comportamentos, então se eu sou sedentária, eu vou passar a fazer exercício físico, é ter uma dieta anti-inflamatória, né? Aqui a gente colocou uma imagem para exemplificar. De um lado, nós temos os gatilhos, que é o que eu falei, que vai ativar essas citocinas inflamatórias e vai piorar, desde o álcool, excesso de café, principalmente excesso de carne vermelha. Mas eu posso tomar café? Pode, mas a gente tem que ter um limite de café. No máximo, assim, 50 a 100 ml de cafeína aí para mulheres que têm endometriose. Carne vermelha eu também posso ou tem que tirar? O recomendado é no máximo uma vez por semana para mulheres com endometriose. E isso é uma coisa que a gente precisa frisar, porque a carne vermelha, na gordura, não só a carne vermelha, mas frutas e vegetais, principalmente o consumo deles orgânicos, é por causa de alguns contaminantes que tem, que são persistentes ali. Então, eles vão aumentar a produção de estrogênio. E é uma doença que tem uma predominância estrogênica. Então, eu preciso ajudar essa mulher a eliminar esse excesso de estrogênio. Então, algumas coisas que eu consumo, por exemplo, carne vermelha, vai fazer isso aumentar. E a base da alimentação, que é anti-inflamatória, é muitos legumes e muitas frutas. Que é, voltando àquela imagem, o que está ali do lado direito, né? Isso. No mínimo, a mulher com endometriose precisaria consumir pelo menos 400 gramas de vegetais por dia. Eu custa fazer elas comerem 100 gramas no almoço. E a maioria no jantar nem come, mas o recomendado seria isso. Então, a base da alimentação seria abundância de frutas e legumes, principalmente. Tem outros detalhes, depois, né, se der tempo, a gente conversa mais sobre eles. Mas, em resumo, seria eu tirar esses comportamentos e adicionar mais aí de frutas e legumes, principalmente. Olha, eu vou para o intervalo e na volta eu abro com a Poliana porque ela é um exemplo que tem mudado a alimentação para tentar melhorar essas dores que a doutora Valéria coloca, que são decorrentes desse processo inflamatório. Então, a gente vai para o intervalo e, na sequência, a gente vai saber se, de fato, quando a gente muda a alimentação, a nossa qualidade de vida, para quem tem endometriose, muda junto. Daqui a pouquinho. Gente linda, me conta, tá gravando aí o vídeo para concorrer a uma cesta com patos? Se não, corre aí, grava, contando como é que é a sua relação com o programa Espaço Feminino. Se você curte, como que você assiste, o que você gosta de ver, o que você gostaria de assistir. Porque
porque aqui você dá ordem e eu obedeço. E aí você manda para o nosso WhatsApp esse vídeo, 99474515. Tô te esperando, a produção escolhe o melhor e a gente mostra no final desse programa, tá bom? Poliana, quando que você descobriu a endometriose? Então, gente, eu descobri há 2 anos. Então, assim, hoje eu tenho 39 anos. Então, eu descobri com 37 anos. E fiquei aqui ouvindo os relatos da doutora Valéria. Ela, inclusive, é a minha médica. A Adriele é a minha nutricionista, né? Então, a doutora Valéria até disse, mais ou menos um diagnóstico de 7 anos para descobrir. O meu foram 22 anos, né? Mas você correu atrás 20 anos. Desse diagnóstico o tempo todo? Você conviveu com a dor o tempo todo? Eu convivi com a dor durante muito tempo. Então, assim, quando a gente toma o anticoncepcional, ele esconde um pouco, né, doutora Valéria, essa dor, inclusive, porque aí as cólicas diminuem. Mas desde quando eu me menstruei a primeira vez, com 15 anos, eu desmaiava de cólica. Justamente o que você falou da adolescência. Às vezes eu estava ajudando a minha mãe e tipo, a dor era tão forte que a minha pressão abaixava, muito fluxo, né, muita quantidade. Então, assim, logo depois que eu entrei na fase adulta, que eu que eu tomei anticoncepcional, daí eu não parei mais, né, até os 37 anos, eu realmente nunca mais eu tinha parado, só que eu sentia exatamente o que a Valéria disse. Então, por mais que o anticoncepcional ele esconde um pouco a dor, né, eu sentia fisgada para ir no banheiro. E aí, durante o período menstrual, aumenta a dor. A dor é maior, né? Às vezes com uma dor que você não sabe que dor que é, mas durante o período menstrual, aumenta a dor para você ir ao banheiro fazer xixi, para você, né, fazer... evacuar. Então, assim, a gente sente essa dor constante e também, sim, na relação sexual é uma dor que não dá para... assim, eu não consigo nem explicar, sabe? Então, assim, quando eu tive... Você falou, né, durante 20 anos com alguns especialistas você relatou esse problema. Sim, e ninguém se aventou para. Eu acho que para vários e diferentes profissionais. Eu sinto muita dor. Eu sinto uma fisgada assim na ponta, assim, na parte inferior. Eu sinto dor. Não, isso é normal. Então, assim, eu ouvi isso é normal por muitas vezes. É um sintoma clássico esse? Esse relato da Poliana? Sim, é um sintoma que chama bastante a atenção da gente. Foi uma das queixas que ela teve, né, da primeira vez. E a endometriose, não basta você fazer exames de rotina, um simples ultrassom. A endometriose, para você fazer o diagnóstico, ou você faz um ultrassom com um especialista em endometriose, que é um ultrassom com preparo intestinal, tem toda uma diferença desse ultrassom de rotina que a gente faz. Ou uma ressonância, também com preparo intestinal, com todo um protocolo, né, que faz, com introdução de gel, às vezes, no canal vaginal, é totalmente diferente. E o exame da Poliana, né, Poliana? Foi uma surpresa para nós, assim. Não que a gente já imaginava, mas... Mas eu lembro direitinho. Quando eu fui na Valéria, foi em agosto do ano passado, né? Foi de 2020. Foi porque realmente eu estava num processo de tentar engravidar. E foi quando eu descobri realmente a questão da infertilidade. Então, assim, na verdade, o que veio, a endometriose veio de outro, que é o detalhe de tentar engravidar e não conseguir engravidar, e fala assim, mas, né, porque eu nunca tinha tentado, daí quando eu fui tentar, daí eu vi que tinha um problema, a gente, né, com o passar do tempo você percebe, foi quando eu fui na Valéria, né, até por essa questão, e eu me lembro que como se fosse hoje, porque eu não fui exatamente por essa razão, eu fui pela questão nutricional, que aí eu já estava mais no avanço de tentar uma questão nutricional. Foi quando ela até me indicou a doutora Adriele, né, para a gente conversar. Só que eu me lembro, Valéria, de falar na porta do seu consultório, Valéria, deixa eu te fazer uma pergunta, porque não era o foco da consulta. Eu sinto muita dor. Isso. Eu falei, eu acho, dor na relação sexual, dor. Aí ela não falou nada. Ela não me respondeu que era endometriose. Ela falou assim pra mim, eu vou fazer o pedido da sua ressonância, você já pode descer lá e marcar a sua ressonância. E aí eu falei, tá. Sabe aquela coisa meio... Isso foi numa terça, na quinta eu marquei a ressonância. E aí saiu o diagnóstico, o
o resultado, né, do exame de imagem na terça-feira, que foi quando a gente acabou vendo que eu tinha endometriose. E como a Valéria mesma disse, eu já tinha vários focos de endometriose, afinal de contas são 20 anos. Então eu tenho foco no intestino, no ovário, no útero, na bexiga, entendeu? Então assim, são vários focos e hoje requer, além desse processo de desinflamar o meu corpo, para depois fazer uma cirurgia, sabe? Então, assim, para até tentar resolver um pouco essa questão da fertilidade, mesmo para fazer um tratamento, gente, assim, para fazer uma fertilização, por exemplo, não, eu vou tentar ser mãe por uma fertilização, e até isso influencia, né, doutora Valéria? Então, assim, é complexo, não é tão simples quanto a gente acha. E normalmente começa em um foco só, em um local, e vai se estendendo, como a Poliana relata, ou não? Então, assim, a endometriose, ela pode ser superficial ou ela pode ser profunda. A superficial é quando são focos pequenos, que às vezes até pode ser difícil de diagnosticar no exame. Só que sempre que você tem focos de endometriose superficial, é obrigatório, até no ato cirúrgico, se for necessariamente fazer uma cirurgia, você fazer uma investigação se não tem uma endometriose profunda também. Por exemplo, quando você tem uma endometriose no ovário, que a gente chama de endometrioma, ele é um marcador para que você também possa ter uma endometriose profunda, que é quando ela entra mais ou menos 5 milímetros na camada, né, do tecido que ela está acometendo. Então, você pode ter ela só na forma inicial, mas também a endometriose profunda tem que ser investigada também. Poliana, com relação à alimentação, foi possível fazer o que a Adriele recomendou no bloco passado, mudar, porque é muita coisa junta que você tem que pensar, que você tem que readequar o tratamento, tem a parte alimentar, aí o psicológico também já fica conturbado, você num processo querendo engravidar. É possível todas Ludmila, essas mudanças? Na verdade, no ano passado, quando teve a indicação da Adriele, ela ia ganhar bebê, então a gente até conversou, foi esse ano, tá? E assim, existe uma parte emocional e psicológica muito grande envolvida, né? Então, ano passado eu passei por um problema pessoal, esse ano eu passei por outro grande problema pessoal. Então, assim, isso tudo influencia, inclusive, no retardamento de iniciar o processo, tá? Porque a gente, né, precisa também estar bem para você, porque não é fácil, tem muitos cortes, sabe? Então, assim, não, o problema é só a carne vermelha? Não, você pode comer uma carne branca, mas, por exemplo, corta glúten, corta lactose, corta a carne vermelha. Então, tem uma suplementação que é grande, tá? Que inclusive, ela é dispendiosa financeiramente, tá? Então, assim, há um gasto alto com questão de suplementos, tá? Então, assim, eu fico muito feliz, igual da Adriele, a gente conversou no dia, eu fui na consulta, foi agora, recente, foi agora no mês de novembro até, né, Adriele? Eu acho que mais ou menos dia 3, 4 de novembro. E eu passei por um problema muito sério. Ela até foi muito minha psicóloga, com toda a atenção dela. Então, eu acabei de fazer os suplementos acabaram de ficar prontos. Então, assim, eu te confesso que ano passado eu comecei sim nesse movimento, mas eu tive um outro problema, então eu desfoquei. Tá? Então, requer muita disciplina também, né, gente? Requer disciplina, requer amor próprio, né? Requer o doutor Leonardo, o marido da doutora Valéria, eu até consultei com ele para a questão da cirurgia da endometriose e ele disse, não, eu não faço essa cirurgia agora, é uma cirurgia muito grande, então assim, gente, requer muitos profissionais, né, um profissional né, um urologista, que é não sei se um proctologista, ele que é o ginecologista, então assim, requer vários profissionais porque tem vários focos no abdômen todo. E o que ele me disse, que é justamente o que a Valéria falou, que eu achei muito interessante, que eu quero ressaltar. Às vezes, faz uma ressonância, digamos que esteja superficial, mas às vezes no momento da cirurgia ele pode estar mais profundo do que o exame mostra. Então tem que ter, né, Valéria, um outro profissional ali. Por quê? Porque aí já vai fugir da se for superficial, por exemplo, ele até faria, mas se tiver que usar até uma bolsinha, por exemplo, por causa da questão da bexiga, porque você não sabe a profundidade. Então é muito mais grave, sabe? Assim, até eu falo, né, Lud, quando a gente conversou sobre esse assunto, a Ludmila é minha amiga pessoal, ela sabe, né, disso que me acometeu. Então a gente voltou
né, esse assunto, assim, porque é espaço feminino, né? Eu falei, gente, muitas mulheres não sabem disso, muitas mães não sabem disso, para ajudar as suas filhas lá quando elas menstruam ignoram, com né? 12 anos, 13 A anos. adolescente vem com o relato, a mãe, não, isso é passageiro, toma esse remedinho que passa. Então, assim, não deixe, sabe, para ajudar as suas filhas, né? Porque elas também não vão ter esse conhecimento. Uma tristeza que a minha mãe tinha era, você sempre procurou vários profissionais. Porque a minha mãe falava, não é normal sentir dor. Você vai no banheiro, né, fazer xixi e fala, não é normal você sentir essa dor, sabe? Então, assim, isso deixa a gente até triste, né? Eu não tô emocionada aqui, mas eu emociono de chorar, assim, porque me deixa triste. Então, assim, hoje eu estou no movimento de sorrir para tentar, né, para entrar no processo de cura, mas a gente fica triste, né, Adriele? Só complementando, é muito importante esse acompanhamento nutricional exatamente para quando ela retornar e reavaliar, essa inflamação já ter diminuído, esses focos terem diminuído, que é o que a gente vê muito, né? Quando a gente entra com essa intervenção, que é com a dieta anti-inflamatória, adicionando os alimentos ali, alguns suplementos, que aí quando esses sintomas, essas dores cessam, e aí a gente tem essa remissão da endometriose. Bom, daqui a pouco a gente volta, vou para o intervalo agora, para a gente falar do foco. É de fato difícil manter um foco, seja no tratamento, seja na dieta, mas o que a gente deve levar em consideração para que a gente alcance aí o sucesso no tratamento, para que a gente alcance o sucesso no objetivo? Então, um minutinho só, a gente volta já. De volta com o nosso programa, sim, Poliana, é assunto demais, por isso que a gente vai voltar. Eu estava aqui falando, gente, olha, daqui a pouco a gente vai terminar esse assunto, mas ele é muito interessante, serve de alerta para muitos pais, para adolescentes, para mulheres que sentem incômodos e às vezes podem confundir com uma cólica. Pode ser de fato uma cólica, como a doutora Valéria contou, mas pode ser um problema maior, como que a gente está falando hoje, que é a endometriose. Dado também a quantidade de mulheres que são afetadas com esse problema. Agora, a Poliana falou muito de foco. Nossa, ficou tudo confuso demais. Como é que é o tratamento? Precisa desse foco? Precisa da concentração do paciente? Precisa dele estar lá o tempo todo vigilante com as suas atitudes? Sim, o tratamento, como a Poliana já falou, ele é multidisciplinar, né? E ele engloba várias coisas, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, não é só ou fazer o tratamento hormonal ou fazer a cirurgia. Eu acredito que todas as mulheres sempre devem optar pelas mudanças do estilo de vida, porque essas mudanças são muito importantes. E eu sempre falo, não é uma coisa que você tem que perder todo o seu tempo, né? Você não vai ficar fazendo só isso, não vai gastar todo o seu dinheiro, porque eu sempre acredito que, de forma básica, a gente consegue melhorar bem os sintomas. O tratamento, ele pode ser feito também com o uso de hormônios também. A gente sempre tem que individualizar cada tratamento. Uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, a gente tem que diferenciar endometriose de adenomiose. São coisas diferentes. E no tratamento, quando optar por fazer um tratamento cirúrgico, escolher uma equipe capacitada para fazer esse tratamento, porque a remoção completa das lesões é o que vai promover a cura, e retirar o útero não é tratamento de endometriose. Você não vai curar a endometriose só retirando o útero. Na verdade, uma cirurgia bem feita, ela evita novas cirurgias no futuro, e se você apenas retirar o útero, você não está tratando endometriose. O Adriele, foco na alimentação, na dieta é uma coisa complicada. É uma coisa... Porque tem sempre... É a gente que complica, Tem sempre alguma coisa nos chamando, nos convidando para a gente escapar, sair do roteiro proposto pela nutricionista. É onde os nossos olhos estão, né? Qual que é a estratégia, por favor, para que a gente possa manter esse foco e conseguir ficar livre da dor, que a gente está falando questão de saúde, de rotina, de cotidiano. Ficar livre da dor. Se eu me manter o meu foco pensando, eu quero me livrar da dor, eu quero ter mais qualidade de vida, então fica muito mais fácil, porque eu entendo que certas atitudes, elas fazem parte do processo da minha cura. Então, se eu abraço essa minha circunstância, essa minha realidade, e eu me disponibilizo a fazer essas mudanças, eu colho os frutos, me sinto bem,
aquilo vale a pena e fica tudo mais simples. Eu paro de complicar. Porque, na verdade, quem complica é a gente. A gente acha que tudo vai ser muito difícil. Às vezes, o tratamento sai muito caro. Não, eu não preciso usar todos os suplementos. Existem, por exemplo, antioxidantes específicos, anti-inflamatórios específicos, e aí, às vezes, a mulher ouve, lê aí e quer usar todos, e todos de uma vez. Aí sai caro, porque tem coisa que realmente não precisa. Então, eu posso, às vezes, priorizar de acordo com o sintoma, com o quadro, o que está acontecendo. Com o poder econômico daquela família. Exatamente. É individualizar. É igual a Valéria falou, é o individualizar. Eu entender quem que é aquele paciente, mas manter o foco, eu acho que é eu ficar livre da dor, ficar livre de uma doença. Eu abraço essa minha situação e eu entendo qual que é o processo de cura. E aí é tudo aquilo que antes para mim era muito prazeroso. Eu bebia muito álcool, por exemplo. Eu tinha dormia muito mal. De repente eu faço o inverso disso, começo a colher os frutos. Nossa, eu não sabia que eu ia me sentir tão bem. Não sabia que eu podia ficar assim. E aí o processo fica mais tranquilo. Acredito que isso. Poli, para a gente encerrar, a gente sabe que a endometriose atrasou seus sonhos. Sim. E sua rotina? Ela atrapalha também? Ou você agora, que tem conhecimento, é diagnosticada, segue um tratamento, tem seguido aí retomado o foco para uma dieta? Como que é a rotina de quem tem a doença? Na verdade, tudo que elas falaram, eu não sou disciplinada como eu deveria. O mais difícil de tudo é começar. Que é o mais difícil, né? É o que eu ouço todos os dias. Então, assim, e eu acho que não existe ninguém mais importante na vida do que eu mesma, né? E eu acho que é o que todas nós devemos pensar, né? Assim, chega um momento e fala, não, eu preciso gostar de mim. Então, como quando eu fui no médico, no Dr. Leonardo, para fazer a cirurgia, que ele disse, você precisa desinflamar. E eu quero que você pense, é como se fosse assim, gente, é um tapa na cara mesmo. Você precisa mudar. E não é uma mudança para... que é o diferente, Ludmila, na dieta? Não é uma mudança para emagrecer. É uma mudança para o resto da vida. É a questão disso, né? Qualidade de vida. É uma mudança de qualidade de vida. É o que a Adriele falou. Qual que é ali a força, né? Qual que é o indicativo que vai te motivar para você estar ali? Puxa, só uma coisa. A dor. E outra coisa. A qualidade de vida, a dor. E até voltar para si, né? Eu me amo, então por que eu vou... Isso. Então, ninguém mais importante do que eu mesma. Por que eu vou adiar? Isso. E assim, eu consigo entender hoje, conversando com a Valéria, que tornou-se uma amiga, a Adriele, que eu tenho certeza, né, que nós vamos continuar juntas aí por muito tempo, que a gente fala, nossa, é muito a ferro e fogo. A primeira vez que eu ouvi, gente, eu saí do consultório aos prantos. Eu chorava. Eu falava, não posso fazer nada, não posso comer um pão de queijo, não posso fazer nada, eu vou beber só água, eu vou virar um passarinho. Isso não é verdade. Só folha. Não, mas não é assim, eu acho que todo mundo passa por... Aí eu chorei, aí depois uma pessoa, a minha irmã até veio e falou, Poliana, você passou por por vários erros médicos lá atrás, mas a sua vida hoje está nas suas mãos. Mais difícil é quando aquela pessoa não tem opção de escolha. Você tem a escolha. Porque, às vezes, uma doença que a pessoa, um diagnóstico errado, que ela não tem a escolha, né? E eu também passei por isso muito perto, então isso vem muito de frente comigo, sabe? Então, é um choque de realidade, sabe? Mas é um choque de realidade, né? Eu pedi para ter? Não, ninguém pede, gente, para ter uma doença, né? Então, quando o Leonardo disse, a cirurgia não vai resolver, não é, você faz a cirurgia e acabou. Não, se você não cuidar, vai voltar, tem recidiva. Vai voltar, sabe? Você tomar um hormônio resolve sozinho? Não. Igual a Valéria disse, existe um tratamento alimentar, que é onde a gente conta com a Adriele e com a gente mesmo, gente. Eu acho que tudo isso baseia na gente mesmo, né, doutora Valéria? E eu acho assim, como você falou, essa questão do foco. Talvez você não vai conseguir mudar tudo de uma vez.
Comece escolhendo que para você vai te dar uma melhora mais rápida ou que você consegue fazer e com o tempo aquilo ali vai virando a sua rotina, você vai adquirindo aquilo ali. É igual quando você entra na academia. Você não consegue de uma vez fazer todos os exercícios, levantar todos os pesos. Mas ao pouquinho, devagarzinho, né, com a persistência, é um passo de cada vez. E você vai conseguir chegar longe. E que cheguemos longe. Então, minha gente, vamos ficar atento a tudo isso, às dores, aos 6D que a doutora Valéria colocou aqui. A gente não ignorar simplesmente os sintomas, procurar o tratamento o quanto antes, pensar lá na frente. Porque... E mais, não pense que, igual eu ouvi de muitos profissionais, que não foi a doutora Valéria, que a dor é normal, gente. Não, a Valéria começou falando isso muito bem. A dor não é normal. Se você ouvir isso de qualquer profissional, não pense que é normal, porque a dor não é normal. Fiquemos atentos. Obrigada, Poli, pela sua presença aqui. Por nada. Minha admiração sempre. Adriele, foi bom te rever, te espero mais vezes. Também estou muito feliz, aguardo os convites. Então, tá bom. Doutora Valéria, foi um prazer conversar com você. Muito bom ter uma especialista e pronta para discutir aberta essa questão. E te espero mais vezes aqui também no programa para a gente falar de outros assuntos. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem mais dúvidas, só falar. Obrigada, viu? Nosso programa não acabou, não. Fiquem aqui ligadinhos, ligadinhas comigo. Eu vou para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto. Quem aí está buscando autoestima, amor próprio? Quem aí está buscando aquelas curvas que ficaram perdidas na adolescência, há alguns anos, na pré-pandemia, no pós-parto? A gente vai falar agora de um programa que tem mudado a vida de muitas mulheres que buscam ou que querem resgatar essa imagem delas. A doutora Aline Brito, ela é enfermeira especialista em estética e cosmetologia, desenvolveu programas especiais para essas pessoas. A Aline Brito, gente, ela é especialista em pós-parto. Vou ler aqui só para a gente entender, para a gente validar como essa mulher há tanto tempo já estuda tudo isso que ela desenvolveu. E eu, inclusive, vou mostrar resultados aqui no nosso programa. Ela tem um método exclusivo de criolipólise, é o crio da Aline Brito, é referência em resultado. Eu até fiquei na fila muito tempo à espera. Verdade. Fiquei, tô até hoje esperando. Vai lá, Verdade, Ludmila. por favor, me coloca nessa fila de novo. Atua na estética integrativa quântica. Ela tem mais de 9 anos de experiência no mercado de estética e é sócia da clínica Espaço Vida Estética, Saúde e Pilates. Como é que vai, Aline? Tudo bem? Tudo bem, Ludmila. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com você hoje para a gente falar um pouquinho aí desse programa, levar mais conhecimento para essas mulheres que estão em casa. Vamos lá, vamos começar falando desse programa voltado para as mães, no pós-parto. Como é que você desenvolveu? O que você pensou para criar esse projeto para as mamães que muitas vezes estão, logicamente, extremamente felizes com a chegada do filho, mas muitas vezes também estão tristes, porque olham e falam: mas eu queria que voltasse meu corpo mais rápido. Eu fiquei com uma barriguinha. Eu fiquei com uma gordura. E agora o que eu faço? E a autoestima vai lá para baixo. Então, Ludmila, na realidade, eu trabalho com mulheres, meu público-alvo, né? Eu atendo homens, mas hoje o meu público entre mulheres é muito maior. E eu senti essa necessidade porque toda mulher mãe que chegava para mim, ela questionava: Aline, o meu corpo não é o mesmo de antes do parto. O meu abdômen não é o mesmo. E a gente sabe que algumas alterações que vão ocorrendo nessa gestação, elas fazem com que esse abdômen fique mais acentuado, né, distendido, que gera uma flacidez e que nem sempre está associado com gordura. Então, eu já tinha esse curso, né, de pós-parto, eu já tinha um conhecimento e eu resolvi colocar em prática pela procura e demanda mesmo para melhor atender essas pacientes.
Vamos lá, mas é preciso que a mulher espere um tempo depois do parto para poder receber esse tratamento? Não, na realidade funciona assim. O programa pós-parto ele pode ser feito em parto normal 24 horas após, porque eu começo com estímulos respiratórios. Porém, o que acontece? Às vezes, pós-cesárea, com uma semana poderia começar, mas eu indico que o tempo certo é o tempo de cada mamãe, porque o período após o parto, ele é uma readaptação, é um período tenso, né, para a mãe ali, é muito desafiador. Então, o melhor momento é quando a mãe sentir no coração dela que ela já precisa ser cuidada, que ela não está reconhecendo muito o corpo, né? O corpo está muito diferente de antes desse parto. Então, esse é o melhor momento, o momento de cada mãe. Quando eu falei que a autoestima de muitas mulheres vai de fato lá para baixo, e como é que elas chegam ao consultório? O que elas mais reclamam? O que elas querem de fato voltar o corpo do que era antes da gestação? Eu percebo, Ludmila, é muito bonito assim para mim falar que quando elas chegam para avaliação, elas estão um pouco mais desmotivadas, cansadas. Quando elas de fato começam o programa, parece que só o movimento de se cuidar, de se olhar, elas já mudam. Elas ficam mais animadas, mais entusiasmadas. Então, assim, é impressionante poder sentir isso. Mas as principais queixas é uma sensação de frouxidão abaixo do umbigo, nessa região do abdômen inferior, flacidez, abdômen, né, circunferência abdominal muito grande, né, aumento ali do volume da barriga, às vezes muito comum incontinência urinária, né, escape de xixi, também tenho esses relatos em clínica. Então a gente olha essa mamãe num todo, da forma que eu consigo, eu ajudo a rotina a ficar mais leve, colocar hábitos de saúde, de prioridade. É muito lindo, assim, é muito grande o que a gente entrega lá. E como é que é essa entrega? O que tem nesse programa que promove assim tantas mudanças na vida dessa mulher? Acredito que a sensação de que eu estou sendo olhada, eu estou sendo cuidada, eu tenho um tempo para mim, é o que eu mais sinto, porque a mãe cuida de todos, né? A mamãe faz o almoço de todos. Se o filho quer comer algo especial, ela faz para o filho, faz para o marido, faz para todo mundo. E ela praticamente alimenta ali. Ah, já está pronto mesmo? Vou fazer. Vou comer esse alimento. Então, eu sinto que a maior entrega eu tenho um tempo para ser cuidada e olhada. E isso já faz uma diferença muito grande para elas. Ô Aline, e a mulher precisa de ir muitas vezes à clínica, ela pode acompanhar à distância, até porque, nesse momento, tem muita coisa para fazer, né? Com o recém-nascido em casa, mudou a rotina, mudou tudo, e às vezes ela vai ficar assim, presa a essa questão do horário. Como é que é isso? Então, como que funciona? Essa mamãe tem que ter disponibilidade para estar comigo uma vez na semana. Seja online ou presencial. Lógico que presencial, essa mãe, ela tem uma estrutura, a gente tem mais recursos para dar um suporte para ela, né? E se caso ela não puder estar presencial, no caso de mães, né, que moram em outras cidades, eu entro online e fico por mais ou menos 1h e 15 com essa mãe. Então, ela tem que ter esse tempo uma vez na semana. Aline, a gente tem aqui algumas imagens de mulheres que foram, de fato, transformadas depois que passaram por essas técnicas, por esse programa pós-parto que você desenvolveu aí, a uma trajetória que começou há quase 10 anos e que tem dado muito certo na vida de muitas mulheres. A gente tem vários relatos de transformação. Então, a gente tem lá um antes e olha um depois. Sim, esse antes e depois é de pós-parto. 3 meses após, 12 sessões, essa paciente. Sempre são 12 sessões? Não, pode ser que a gente faça 4, 6, tem que ser avaliada. Ah, que gracinha. Essa paciente, ela está na 8ª semana, não é um resultado final. E nós já conseguimos, sem equipamento, tá, gente, para gordura, somente técnicas posturais e respiratórias dentro do que ela precisava, nós já conseguimos esses resultados. Mas ela ainda tem mais 4, a mesma pessoa, 5 tá? sessões. É a mesma pessoa, a gente não mudou, não. Aquela
aquela que tava lá com aquela lingerie vermelha, Isso. rosa, pink, é É a essa que mesma tá aí pessoa. de top preto. Quando eu Isso. vi as imagens, eu falei assim, não pode. Verdade, Mas é é a a mesma mesma. pessoa. Graças a Deus, né? Que a gente está aqui para trazer o que é real. Essa paciente finalizou o programa das 12 sessões. Também a gente não utilizou equipamento de gordura, apenas aqui o meu olhar profissional para ver o que ela precisava. Reestruturamos toda a parte interna, muscular, né? Então, a gente já vê uma grande melhora. Nesse momento E ainda aí, não acabou o tratamento. Não, a outra sim, essa não. Essa não, Essa tá em essa que eu tô tratamento. falando. Isso, não. Essa paciente, ela está comigo ainda. Fiz essa fotinha ontem. Nossa, que Essa mudança. paciente está muito feliz. Antes da gente falar mais do pós-parto, eu quero falar da CRIO. Porque sim. também você desenvolveu um método próprio seu e que tem dado muito certo também. Como é que é, Aline? Então, Ludmila, tudo aqui não é milagre, sabe? Aqui o que acontece é um olhar do profissional para direcionar o melhor tratamento para o paciente. Então, por exemplo, aquelas mamães dos vídeos anteriores, eu não usei equipamento de crio. Não usei tratamento para gordura, porque o que tinha ali era uma fraqueza muscular que quando a gente volta isso, só para entender, tá? A diferença, falar um pouquinho do pós-parto. Quando volta, a gente melhora aquela distensão abdominal, a flacidez, e na crio, quando é gordura mesmo, e a gente entra com o equipamento de crio, com a potência certa, com os parâmetros indicados para aquele paciente, para o estilo de gordura dele, a gente também consegue ótimos resultados. Então, é o olhar mesmo, assim. Agora, com relação à criolipólise, tem uma quantidade de sessões que são necessárias e logo após eu já vejo um resultado? Então, da crio que eu faço, que são esse resultado foi com uma semana após. Nossa! A verdade é que após a aplicação, já se começa a ver uma melhora, o corpo já mudou. A paciente já percebe ali uma modelagem, né? Mas o melhor resultado é com 45 dias e nesses casos, isso aí é pós-parto, isso aí é crio. E nesses casos, é uma única sessão que eu aplico da crio. Com uma única sessão tem resultado? Muito resultado. Esses resultados Mas, assim, que eu trouxe se a foram com pessoa uma quiser sessão. fazer mais sessões... Sim, após 3 meses a gente reavalia no caso de um retoque, né? Porque não é uma lipo, né, Ludmila? Então sempre fica um detalhe. Se o paciente for muito exigente, a gente entra com outra sessão, mas então, é normalmente raro. uma sessão resolve. Isso, uma sessão resolve. E aí, quais regiões que a pessoa pode realizar? Qualquer A região, crio. ela pode estar realizando a crio, desde que tenha uma quantidade de gordura suficiente para entrar nesse equipamento. Então, uma região nova, assim, né? Que a procura tem aumentado. Papada, região pubiana, tá? Um monte de Vênus ali, às vezes incomoda muito essa mulher. A gente também faz, não somente culote, interno de coxa, né? Abdômen, braço. Pode ser aplicada onde tiver uma gordura que esteja incomodando. Então, olha, a gente vai colocar aí o antes e depois daquela mamãe que me chamou a atenção. Ah, tá. Olha só a diferença com 8 sessões, 8 8 semanas. sessões, isso, 7 semanas. Na verdade, ela entrou na 8ª ontem, né? Eu ainda não tenho o resultado da 8ª semana. Então, vamos lá. Eu vou chamar ela Mesmo? ao vivo. Vou chamar a dona dessa silhueta aí. Que linda, não acredito, que gente. é a Milene Mello, para ela contar da satisfação linda. dela com esse novo corpo que ela tem ganhado. Porque ela tá a 1000 por hora, pelo menos foi o que tem me relatado. Como vai, Milene? Tudo bem? Boa noite, Ludmila. Boa noite, Aline. Boa noite a todos os telespectadores. Agora eu acho que eu vou te escutar, Milene. Fala um oi para mim, para ver se eu tô te escutando. Oi, Ludmila. Agora eu Tá me escuto. ouvindo? Ô, Boa Milene, noite. eu não acreditei nessa imagem até que você falou assim, sabe de quem é esse corpo? E eu, não. Aí você disse, é meu. Mudou completamente, de fato? Você agora, digamos assim, é uma outra pessoa? Sua autoestima tá lá em cima? Com certeza, Ludmila. Quando eu cheguei lá no programa para começar o programa, né? Como eu tive 2 filhos, né? O primeiro, eu assim, voltei o corpo muito rápido. Então, assim, muito me assustou. Não sei se pelo fato de 2 gestações muito próximas, e até mesmo pela questão da pandemia. Fiquei muito em casa e juntou tudo.
E assim, eu não consegui voltar ao corpo e aquilo ali me bateu um desespero, eu não conseguia abrir um sorriso, não conseguia me encaixar em uma roupa que eu vestia antes. E aí a tia Aline disse, vem que eu cuido. E o que você sentiu durante o tratamento? É tranquilo? É fácil? Você tem seguido o protocolo direitinho, conforme a Aline te propõe? É tranquilo, sim. Eu achei que no início eu pensava que ia ser muito difícil pela questão do tempo, né? Pra gente que é mãe, trabalha fora, né? Então, assim, mas é muito tranquilo. Apenas 10 minutinhos de dedicação diários. Então, eu tô conseguindo, após a hora que os meninos vão dormir, é a hora que eu consigo para fazer os exercícios da Aline. Mas eu tenho me dedicado, sim. Coisa boa, Milene. Eu tô muito feliz por você. Com o seu resultado, a Aline está aqui com um brilho no olho, porque ela nem sabia. Estou muito grata pela essa surpresa, que a Milene pela ia entrar. coragem. E aí eu falei, Milene, vamos entrar comigo, porque a gente precisa de levar a sua opinião, o que você sentiu na prática. Porque a gente fica impactada com esses antes e depois que a Aline traz. A gente fica emocionada, eu fico de fato arrepiada, porque a gente devolve o brilho no olho da mulher. A gente sabe o tanto que é importante isso, que mexe lá dentro. E aqui fora também tudo vai de acordo com o que a gente está sentindo. Então eu falei, Milene, vamos lá. Não precisa nem te contar para a Aline. Entra ao vivo só para ela ver como que ela tem transformado a vida de uma pessoa. Que bacana, Milene. Muito agradecida. Na realidade, o que ela está fazendo aqui hoje, Ludmila, é inspirar outras mulheres, é trazer a força para outras mulheres e mostrar que realmente tem como, gente. Não existe isso. Nós somos capazes de tudo. A cada passo, a cada dia, desde que nós entregamos o nosso melhor, que seja com consciência, que seja com amor, que é o que a Milene faz, né? Ela chega lá, ela é super disciplinada, um encanto. É uma paciente, assim, como todas, que eu tenho um prazer em atendê-la. Muito agradecida, viu, Milene, por compartilhar com outras mulheres, por receber e compartilhar. Isso para mim é muito importante. Obrigada, Milene. Obrigada, Ludmila. Boa noite a todos. Doutora, para a gente finalizar aqui, a Milene até colocou essa experiência que ela tem um filho maior, tem outra pequenininha, mas aquela mãe que a gente está falando muito do programa pós-parto, mas ela já tem um filho maior, mas ela não voltou àquela silhueta. Ela também é uma candidata a fazer esse programa ou tem um tempo para que ela seja beneficiada com esses resultados como a Milene teve? Não, ela pode chegar. Teve uma paciente que chegou para mim com 33 anos pós-parto. E foi uma paciente que fazia atividade, era ativa, com 6 semanas eu entreguei ela, assim, impecável. Ou seja, não tem tempo. Tem vontade e sentir no coração que é o momento, que eu estou à disposição. Fico feliz de ter levado para todo mundo esse incentivo, essa inspiração, como que você coloca, para a gente saber que tem possibilidade, tem alternativas, Sim. Tem um time que desenvolveu um programa que não é invasivo e que você pode usufruir, seja 24 horas após o parto, seja 33 Imediato, anos né? depois Leve. que você deu à luz. O importante é resgatar o nosso amor próprio, a nossa autoestima, para que a gente fique feliz. Vale a pena viver a vida dessa forma. Sim, vale. Aline, quem quer conhecer mais, eu coloquei ali o seu Instagram, o Ótimo. telefone, e pode te achar também na clínica. Sim, no Espaço Vida, no 3061 34 DDD 3061 0699. Olha, eu vou te esperar mais vezes aqui no programa. Será um prazer. Porque como é bom a gente levar essa inspiração. Sim. Esses resultados para tantas outras mulheres que às vezes estão lá arrasadas. Não se reconhecendo, né, com o corpo no pós-parto. Ou, de forma nenhuma. né, gente, que não seja tudo. no pós-parto em qualquer momento, né? Exatamente. Obrigada, viu, Aline? Obrigada a você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O nosso programa chega ao fim, voa, né? Luiz, dá para mostrar o vídeo? Não vou mostrar o vídeo agora porque eu vi lá que já é 19h05, então guarda aí que a gente já tem a ganhadora. 19h05, eu falei, 19h05, tá?
Falei isso? Falei não? Acho que falei. Mas guarda aí, porque a gente tem a ganhadora do programa de hoje e eu prometo que eu mostro no início da volta do programa na próxima quarta-feira. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Beijo no seu coração. Cuidem-se. Tchau, tchau. Odair Cardoso, como vai? Oi, Ludmila. Tudo bem? Estamos aqui, todo mundo a postos, já te aguardando para já fazermos aí a análise da notícia, viu? Então, ó, já tô aí. Até.